Bem-vindo a Fiji, um arquipélago de 322 ilhas no amanhã da linha internacional de data. Este é o acontecimento mais empolgante da obra que Deus está fazendo em Fiji, não há dúvida quanto a isso. Um paraíso no Pacífico Sul, onde resorts de elite atraem estrelas hollywoodianas. É uma bênção viver em Fiji nessa hora, nesse momento, e experimentar esse novo mover de Deus. ...850.000 pessoas têm a sorte de viver aqui permanentemente. Um pouco mais da metade são fijianos étnicos. O resto são, na maioria, indianos. A comunidade cristã buscou a Deus em oração por quase toda a parte. As pessoas têm clamado a Deus por socorro. Eles buscaram a Deus e pediram que Deus interviesse. Ele respondeu às nossas orações. Agora, Fiji está num pleno avivamento nacional. Este é o lado do paraíso que os turistas não veem. Desde as suas raízes tribais, Fiji tem tido guerras entre eles mesmos e com outros. E em maio de 2000, a ilha irrompeu-se mais uma vez em conflitos. A desordem civil transtornou nossas vidas como nunca antes. Tem a ver com um espírito muito rebelde em nós. O espírito de revolta, o espírito de ciúmes, de raiva, de divisão, que estão enraizados em nós e em nossa cultura. Quando o primeiro-ministro não fijiano do país chegou ao poder, houve um violento golpe de Estado. Foi no meio dessa revolta política que muitos líderes começaram a sondar seus corações. Por que isso acontece em nossa geração? A resposta foi tão dolorosa quanto a pergunta. Quando tudo deu errado no governo, as pessoas culpavam as diferentes denominações por aquela divisão. As igrejas e congregações em Fiji estavam tão divididas. Não havia nem um pouco de união. E a única coisa que fazíamos era dizer, somos melhores, estamos certos, eles estão errados. A falta de união das denominações estava tendo sérias consequências. E as consequências estavam afetando a nação inteira. E assumimos a responsabilidade pelo que acontecia na nação. A igreja de Fiji só tinha uma coisa a fazer: ajoelhar-se. Tem havido um longo clamor por avivamento e pela transformação das pessoas neste país. E as igrejas individuais puseram isso em suas próprias agendas e tentaram trabalhar separadamente uma das outras. Mas agora, algo aconteceu. Isso nos uniu para clamarmos juntos ao Senhor. Este é o choro genuíno do povo do fundo do seu coração perante seu Deus. Não eram apenas soluços, era uma lamentação. As pessoas simplesmente clamavam. Então, por todo lado, as pessoas oravam. Elas sabiam que qualquer solução para o problema de Fiji teria de vir de Deus, e somente de Deus. Foi através das orações em todo o país, nas várias denominações, que o país foi resgatado da beira de um desastre. Os cristãos começaram a acordar para o fato de que há muito tempo deveriam estar cooperando com Deus e uns com os outros. Quando vimos o que estava acontecendo, o declínio da nação, acho que muitos de nós falamos, ei, acho que agora é hora de nos unirmos. Antes eu só pensava em mim mesmo, mas agora percebo que preciso dos outros pastores. Se pudermos trabalhar juntos, unidos, podemos ganhar nossa cidade para Jesus. Em julho de 2001, essa nova unidade foi ostentada quando cristãos de toda a nação se ajuntaram por 3 semanas de oração e ensinamentos da Bíblia. Para finalizar esse ajuntamento extraordinário, uma multidão de quase 10.000 pessoas se reuniu no Parque Albert para ouvir o primeiro-ministro em exercício, Laisenia Garasi. Eu o conheço pessoalmente, então quando ele se levantou aquele dia e fez aquela confissão, ficamos todos muito surpresos. Eu nunca seria capaz de cumprir minha tarefa sem a ajuda de Deus. E jamais esquecerei aquela noite também. Quando estava lá de pé, o
os ministros da igreja, acho que havia uns 3 ou 4, impuseram suas mãos nos meus ombros e oraram por mim. E foi o momento mais significativo da minha vida e pude sentir que o Senhor estava trabalhando através de mim. Os cristãos começaram a orar pelas eleições que estavam se aproximando. Nós começamos a orar pelo próximo governo um pouco antes das eleições. Nós repelimos o poder das trevas. Eu podia sentir que uma mudança estava acontecendo e uma mudança muito positiva. 4 semanas depois, SDL, o partido recém-nascido de Garaci, ganhou a eleição. Foram as orações que romperam. Foi o poder da oração. Só poderia acontecer pela intervenção divina. Eu não consigo dar nenhuma outra explicação. Josefa Rabono serviu como guarda presidencial, uma função que lhe concedeu acesso ímpar à residência da primeira família. De manhã o presidente sempre acordava por volta de 4h30 e colocava o terno, não ficava de pijama. Sentava na sua cama e tinha um tempo de comunhão com Deus toda manhã, era toda manhã. Como um grupo de auxiliares piedosos, o presidente e a primeira-dama invocaram os propósitos dos céus. Deus, que o Senhor escolha a dedo os líderes do governo nessa eleição. Que o seu dedo os escolha. A resposta de Deus foi rápida. E todas as manhãs começamos a ver os resultados. Como um homem novo ao timão, o governo começou a adquirir uma nova fase. E temos muitas pessoas no ministério, e isso me deixa muito feliz, que são cristãos nascidos de novo. É simplesmente o dedo de Deus. É o que o Senhor está fazendo. Com a igreja unida e o governo recheado com servos de Deus, Fiji começou a recuperar sua herança espiritual. Muitas pessoas que antes nunca quiseram ir à igreja, agora estou começando a vê-las. Elas querem e me perguntam, quando é o avivamento? O fogo nem sempre provocou esperança na alma dos fijianos. Numa era passada, mas não tão distante, sua luz oscilante iluminava rituais medonhos de um horror indescritível. A terra gemia sob o peso de superstições e feitiçaria. Espíritos ancestrais vagavam livremente pelas ilhas, prometendo abundância e exigindo tributo. Ao lado do templo, montões de ossos humanos se alvejavam sob o sol. Sacerdotes se contorciam e falavam com vozes estranhas. Era um mundo onde os chefes retinham poder absoluto. A vida das pessoas comuns dependia do seu humor ou do seu apetite. Mulheres eram dadas como pagamento de tributo ou tomadas como um prêmio de guerra. As lutas tribais eram horripilantes e frequentes. Alimentados por vingança e ganância, guerreiros violentos desolavam vilas inteiras e até mesmo ilhas inteiras. Inimigos vencidos eram carregados do campo de batalha, amarrados em varas compridas para serem cozidos e comidos. De acordo com relatos dos primeiros missionários metodistas, a capital real de Baus fedia por dias a fio, pois havia carne humana assando em todas as cabanas. Mesmo depois que os dias do canibalismo acabaram, o poder do fogo permaneceu. Na ilha de Penga, o clã Sual vivia debaixo da influência de espíritos semelhantes aos Menehune da mitologia do Havaí, conhecidos como Veili. Na periferia da Vila Hakua, os sacerdotes dos clãs enchiam covas com pedras quentes e andavam sobre elas. Esta é uma das vilas que pratica feitiçaria num nível alto. Em 1999, um dos amigos de Rogongo, um notório alcoólatra chamado George Ponapari, foi acometido por uma crise de saúde muito séria. Minha perna esquerda estava doendo muito, então fui consultar um médico particular. Após examinar Ponapari, os médicos marcaram uma operação para a semana seguinte. Ele sentiu o medo da morte caindo sobre ele. Mas a morte teria que esperar. 2 dias antes da sua cirurgia, uma amiga preocupada levou Ponapari para visitar uma igreja vibrante na região de Suva.
Ele foi recebido pelo ministério de oração e oraram por ele. O poder divino passou como uma onda através de seu corpo enfermo. Quando fui ao hospital, não tinha nada de errado com a minha perna. Ele levou esse testemunho à sua vila, de como o Senhor o tinha curado. Assim que ele voltou da cidade, ele me contou o que tinha acontecido com o seu joelho. Sou um homem transformado. Não bebo mais. O impacto dessa obra divina foi imediato. E muitas pessoas corresponderam, entregando seus corações ao Senhor. O que aconteceu aqui, famílias inteiras, a salvação vinha sobre elas. Então eles me confirmavam que toda a família queria mudar. Para que com essa mudança tivessem autoridade para expulsar os demônios. Sempre que fosse necessário. E os demônios nunca mais voltaram. Penny Sorowali também sentiu o feitiço desaparecendo. Quando recebi Jesus como meu Salvador, minha vida mudou. Aí percebi que tinha sido enganado pelo diabo. Esta revelação levou o clã Sual a romper o antigo pacto com os Veili. Todos os sacerdotes pararam de andar no fogo e nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Temos visto o poder de Deus impactando o evangelho nessas vilas. 80 ou 90% das pessoas nessa vila estão indo para a igreja. Eles simplesmente amam ouvir o ensino da palavra de Deus. Não há mais drogas, não há mais fumo, não há mais maconha, não há mais roubos. Nós temos orado todos os dias, às 4 horas da manhã. E nós temos orado para que o Senhor haja em nossas vidas. E ao que tudo indica, Deus tem correspondido. As pessoas estavam dizendo que a economia caiu, mas aqui nessa vila, o dinheiro começou a aumentar. A oração tem poder. Nós podemos ver e podemos sentir a mudança. O sopro de Deus tem avivado até a terra e o mar. Podemos ver as frutas chegando em cada estação. Árvores que antes não davam fruto, começaram a dar fruto agora. E temos visto também no mar os peixes que normalmente não conseguimos pegar em nenhuma estação do ano. Agora estão chegando. O Recife essencial de Racua voltou a viver. As pessoas começaram a correr e dizer sim. Estão aparecendo corais novos, surgindo em meio aos corais mortos. Corais novos estão aparecendo. E podemos ver aquela coisa branca no coral. É como se fosse uma flor. O poder de transformação do Evangelho de Jesus Cristo trouxe tudo isso para nós. Hoje, esse poder transformador é percebido em toda a nação. Nós temos mais de 40 mil membros espalhados em toda a nação e a igreja ainda está crescendo. Por meses, o reino de Deus tem sido inundado por fijianos de todas as procedências. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus em todos os cultos que realizamos. Centenas de pessoas estão se convertendo. As pessoas vêm chegando aos milhares. O local está repleto de pessoas. Há um desejo forte por Deus nessa nação agora. Em setembro de 2003, esta fome foi manifestada publicamente numa campanha ao ar livre conduzida pelo evangelista alemão Reinhard Bonke. Na última noite, havia mais de 120 mil pessoas que vieram para a reunião. E isso representa aproximadamente 10% da população de Fiji. Milhares vieram para o Senhor, centenas de pessoas. A comunidade indiana de Fiji também está demonstrando fome por uma nova experiência espiritual. Eu venho de uma procedência hindu muito forte. Meu pai era um sacerdote hinduísta. A fé de Suman Lata foi colocada à prova quando sua filha, Kavita, aos 6 anos de idade, contraiu uma doença ocular muito dolorosa que poderia causar cegueira. Todo mês eu ia consultar os médicos. Eu ia lá e os médicos me davam apenas uma pomada. Foi uma rotina que ela seguiu por 18 anos. E não há cura em nenhum lugar do mundo. Finalmente, sentindo-se traída pela medicina institucional e por seus deuses hindus, Suman levou Kavita para receber oração numa igreja vizinha. E no 3º dia, ela começou a enxergar.
e Kavita foi curada. Até levei-a para Nova Zelândia para fazer um check-up e os médicos disseram que não tinha mais Elsa, não tinha mais nada. E dali por diante, eu e toda a minha família, meu marido, tenho 3 filhos. Nós todos nos convertemos ao cristianismo. E a história de Suman não é a única. No meio dos indianos de Fiji, há um grande avivamento. E há um crescimento tremendo nas igrejas. Realmente, evidências da mão curadora de Deus podem ser vistas por toda a nação. Menos pobreza, menos mendigos nas ruas, menos meninos de rua. Agora todas as crianças estão indo para a escola. A criminalidade também está sob a mira do poder divino. Quando os cristãos de um bairro problemático descobriram que o governo não tinha recursos para combater o número crescente de roubos, eles saíram às ruas em oração. Depois de algumas semanas, a polícia constatou que houvera uma queda na criminalidade. Havia crimes fora daquela área, mas não naquele bairro. Se quisermos mudar as pessoas, seu comportamento no dia a dia, teremos que mudá-las interiormente. Mudança, é claro, é uma especialidade divina. Quando Deus se faz presente no coração humano, a consequência inevitável é a alegria irreprimível. Você anda pelas ruas e as pessoas estão sorrindo. Isso não acontecia 12 meses atrás. Hoje vejo sorrisos de orelha a orelha, algo que não via antes. Estou muito feliz. Isto não significa que Fiji se tornou um paraíso livre de qualquer problema. Nós ainda nos resta um longo caminho a percorrer. A economia de Fiji tem mostrado sinais de uma nova vitalidade. Está se recuperando muito rapidamente, tão rapidamente que é inacreditável. As coisas têm melhorado muito, muitas indústrias estão voltando para o país. Todos os turistas estão voltando e lotando os hotéis. As importações aumentaram e isso reflete o fato de que nossas vendas têm melhorado muito. Os bancos têm mais confiança em nós. De acordo com os relatórios do Banco Central, estamos progredindo. Então agora podemos dizer que realmente estamos numa situação bem melhor. Vuniani Nakayatha, um pastor de Suvo, criado na região, viu a vila passar por décadas de tumultos sociais. Mesmo antes disso, havia práticas de feitiçaria aqui nesta área. As vilas chegaram a um ponto onde os relacionamentos eram quebrados. Os estragos estavam realmente, afetando a vila. E disseram, queremos resolver isso. O que devemos fazer? Eu disse, bom, temos que falar com Deus sobre isso. Tivemos uma reunião tribal e todos das vilas vizinhas vieram para essa reunião. Todos confessaram e identificaram os pecados de seus ancestrais, as guerras tribais, o derramamento de sangue e feitiçaria. Aquilo, para nós, foi um tempo poderoso, sabe? A Assembleia Solene durou vários dias, tomando a primazia entre todas as outras atividades e se estendia das 9 da manhã até a meia-noite. As pessoas lamentavam por 4 ou 5 horas. Clamando ao Senhor Deus, colocando seus rostos em terra. Em Tovo Lailai, um processo idêntico de limpeza espiritual se desabrochou através do ensino bíblico do professor metodista Inossi Vono. Ele preparou os corações, as mentes e as almas das pessoas, através da palavra de Deus e também consultando os membros das comunidades. Se eles querem o novo nas suas vidas, que é Jesus, então eles têm que limpar todas as coisas velhas. Em janeiro de 2004, o governo fijiano levou isso adiante ao instituir um ano de oração oficial. Os cidadãos foram orientados a observar a ocasião, separando pelo menos uma semana para reconciliar relacionamentos quebrados. Em lugares como Nabu Tau Tau, uma pequena vila no interior chuvoso da ilha principal de Fiji, a falta de uma limpeza completa tem custado caro. Filimone Nauau Abulavo é o chefe principal de 7 vilas de Nova Tussila. Ele é também o bisneto do chefe responsável por um dos atos mais infames na história de Fiji. Parece que nos tornamos escravos das coisas erradas que fizemos. Embora a região seja ricamente tropical, a vegetação em volta de Nabu Tau Tau é escassa. E o pessoal da vila ainda tem que recorrer à caça para se alimentar.
No final do ano de 2003, a vila ainda não tinha eletricidade. As crianças tinham que andar 24 quilômetros para a escola mais próxima. Em Nuco, a presença de Deus trouxe cura instantânea para águas que por mais de 4 décadas eram venenosas. De uma hora para outra. É incrível. Não dá para acreditar. Bom demais para ser verdade. Você pode ver aqui, nas margens do rio, isso estava morrendo. Estava tudo murchando. Mas agora o capim está crescendo de novo. E até mesmo ali atrás, sabe? Ali, nada crescia. Nada crescia. E agora você pode ver ali atrás, as pessoas estão plantando taro perto da margem do rio, o que não podia ser feito antes. E os peixes estão chegando. Atraídos pelo Senhor dos Mares, os peixes também estão voltando para Tovo Lailai. Após o culto matinal da igreja, as pessoas viram os peixes vindo, atraídos pelo cheiro. Quantos peixes você contou? Total, 3.957. Eles começaram a colocá-los nos barcos, louvando e agradecendo a Deus, porque era algo incomum. Era um grande milagre, nunca acontecera antes. E eles simplesmente começaram a dançar, onde quer que estivessem. Começaram a gritar e cantar e dançar. Um realinhamento poderoso está a caminho. A cura da terra está começando a emergir. Nós cremos em um Deus que pode operar maravilhas como essa. A prosperidade na terra, porque Deus está trabalhando, as pessoas estão se voltando para Deus e Deus está curando a terra. Em vilas como Tovo Lailai, a palavra abundância voltou a fazer parte do vocabulário local. Além dos peixes, há caranguejos também. E esses caranguejos são enormes, nunca vi igual. Não são caranguejos de tamanho normal. E em Rúcua, a terra também está sendo restaurada. A terra está dando fruto. As árvores cresciam e não davam fruto, mas agora dão. A comunidade foi completamente transformada em um ano, menos de um ano. E o segredo desse sucesso está se espalhando. Para as outras vilas, foi um milagre. Elas creram que foi resultado da purificação, que ocorreu aqui, que quando a purificação espiritual, isso é o que Deus faz. À medida que o meio ambiente de Fiji continua respondendo ao toque de Deus, até mesmo os mais experientes estão se mostrando estupefatos. Eu fiz parte de um workshop semana passada. Vieram pessoas de 11 das 14 províncias e eles não entendiam como isso estava acontecendo em 23 pesqueiros, em 11 províncias. Eles comentavam isso uns com os outros, então perceberam que a mão de Deus estava sobre esses pesqueiros. Peixes que eu nunca vi antes estão começando a aparecer. Peixes que sempre foram bem pequenininhos, agora estão vindo desse tamanho assim. Esses dias, vim da minha vila, eu plantava bananas, mas antes as bananas eram desse tamanho. E agora elas são maiores que isso. Esta é a mudança. Eu sempre falo com minha esposa, o Senhor está nos abençoando, está começando a mudar. Ele está curando a terra. Havia um tipo de marisco que se você saísse e pegasse alguns, depois você não conseguiria pegar mais nada por alguns meses. Mas agora eles saem diariamente para pescá-los. E os baldes estão cheios. Não é maravilhoso? O avivamento chegou em Fiji. Deus se moveu em Fiji como um fogo selvagem no tempo dos nossos ancestrais em 1800. Nós havíamos apenas lido a respeito. Agora ele está começando a se mover novamente. É como se o céu se abrisse. Foi isso que aconteceu recentemente. Podemos sentir que já vivemos um novo dia. Sim. Um novo dia do Senhor. Sim. O poder do Evangelho, transformando pessoas, transformando famílias, transformando comunidades e até mesmo transformando a nação. Após décadas ignorando-se mutuamente, a igreja e o estado de Fiji começaram uma parceria saudável e harmônica. Num discurso nacional televisionado, o primeiro-ministro Edward Natapei rejeitou contundentemente a feitiçaria e idolatria. Eu renuncio todas essas ações e adorações a ídolos e espíritos de deuses malignos. Com a plateia absorvendo cada palavra, o primeiro-ministro concluiu com uma declaração extraordinária. Eu, o primeiro-ministro de Vanuatu,
hoje, em favor das pessoas da República de Vanuatu, faço essa aliança com o Deus Poderoso. 1. Nós o reconhecemos como o único e verdadeiro Deus. 2. Nós o reconhecemos como o único Deus em quem Vanuatu confia. 3. Nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. 4. Nós reconhecemos o poder e o mover do Espírito Santo nas nossas vidas e na nação de Vanuatu. Também declaro nossa lealdade de não servir nem honrar nenhum outro Deus, a não ser o Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo.